Olá, pessoal. Todos bem? Hoje a gente vai, então, fazer a correção dos exercícios propostos na última aula, tá? Nós estamos trabalhando com divisão com frações e a ideia, então, é a gente fazer essa correção, tá? Os primeiros exercícios que foram expostos na última aula eram divisões de frações simples, né? E, posteriormente, nós temos probleminhas para a gente interpretar e desenvolver. Então, lembrando, é importante a gente lembrar das regras, tá? Aqui eu tenho, então, um resuminho, tá? Seguindo as regras, então. Primeira coisa, trocamos a operação de divisão por uma multiplicação. Então, no primeiro exercício aqui, nós temos 4 quintos dividido por 1 quinto, né? Na questão A. Como é que a gente vai fazer? A gente vai reorganizar essas informações. A primeira fração, que era 4 quintos, ela permanece igual, sem nenhuma alteração. Trocamos o sinal, a operação, aliás, que antes dividia, vamos trocar para multiplicação, tá? E invertemos a fração, a segunda fração, que antes era 1 quinto, e passamos a ter 5 sobre 1. O denominador 1, nós sabemos que ele não tem muita função, mas como estamos trabalhando com o número inverso, né? Então, o inverso de 1 quinto nada mais é que 5 sobre 1. Né? Isso é regra, não tem como fugir. A partir daqui, nós continuamos como se fosse uma multiplicação normal. Então, nós vamos fazer o quê? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Sendo assim, nós ficamos com 20 no numerador, porque 4 vezes 5 dá 20, e 5 no denominador, porque 5 vezes 1 é 5. Observe que nós resultamos uma fração que é possível de ser simplificada, tá? Nós temos duas formas de visualizar isso. Ou a gente simplesmente divide o numerador pelo denominador, que nós sabemos que 20 dividido por 5 é igual a 4, ou vocês podem também encontrar um número que permita ser divisível por que eu possa dividir 20 e o 5, né? Então, 20 pode ser dividido por 5? Sim. E 5 pode ser dividido por 5 também. O que acontece? Na verdade, nós ficaríamos com 4 no numerador e 1 no denominador. Quando eu tenho 1 no denominador, eu não preciso mencioná-lo, até porque 4 dividido por 1 é 4, né? 4, o numerador, dividido pelo denominador 1, resulta em 4. Então, aqui eu já coloquei direto. Mas isso é só a simplificação, tá? Resultado dessa primeira questão é 4. Seguindo dentro dessa mesma ideia, fazendo a mesma operação nas demais questões, eu tenho aqui 5 meios dividido por 5 quartos. De novo, a primeira fração permanece igual, que é os 5 meios. Eu troco a operação que antes estava dividindo, passo para uma multiplicação e inverto a segunda fração. Eu coloco aqui, então, o inverso de 5 quartos, que é 4 quintos. Agora, efetuo a multiplicação normalmente. 5 vezes 4, 20. Desculpa, aqui eu fiz ela... eu reorganizei, na verdade, né? Mas a gente sabe que 5 vezes 4 é 20 e 2 vezes 5 é 10. Quem prefere não fazer esta etapa aqui, não tem problema algum, desde que saiba o que está sendo feito aqui e o resultado final, né? Mas não tem necessidade de tanto detalhamento. Eu faço para quem fica com um pouco de dúvida, mas pode ser feito um pouco mais direto. E mais uma vez, temos possibilidade de simplificação, né? Se nós dividirmos o numerador e o denominador por um mesmo número, 20 dá para dividir por 10, que resulta em 2, e 10 dividido por 10 dá 1, ou simplesmente
20 dividido pelo 10 do denominador, a gente resulta em 2. Então, o resultado dessa questão é 2. Na próxima, 7 meios dividido por 1/6. Podemos de novo seguir as regras, devemos, não podemos, né? E aí, então, nós temos uma multiplicação com 6 no numerador da segunda fração e 1 no denominador. Então, ficou 7 meios vezes 6. Né? 7 vezes 6 a gente vai operar, e 2 vezes 1, ficamos com 42 meios. Entendendo que uma fração, ela nada mais é que uma divisão, aonde o numerador, ou quem está em cima, divide pelo denominador, podemos então simplesmente fazer 42 dividido por 2, que resulta em 21, certo? E a questão D, seguindo a mesma ideia, 3 meios dividido por 3/6, novamente, mantemos a primeira fração, trocamos a operação que antes dividia para uma multiplicação e invertemos a segunda fração. Com essa inversão, a gente tem 3 vezes 6 e 2 vezes 3. Aqui eu coloquei na fração e faço então a operação de multiplicação. 3 vezes 6 dá 18 e 2 vezes 3, 6. Pela ideia da fração ser também uma divisão, 18 dividido por 6 é igual a 3. Ou, para quem prefere fazer pelo método da simplificação que a gente já fazia, também podemos... na verdade, aqui tinha outro caminho também, né? Nós poderíamos ter feito o cancelamento do 3 pelo 3, né? Era uma forma, né? Ou simplificado antes da multiplicação. Então, como eu sempre comento com vocês, né? A matemática, ela permite vários caminhos e a gente escolhe qual vai seguir. Se nós tivéssemos cancelado o 3 com o 3, nós ficaríamos com 1 vezes 6 e 2 vezes 1. Ficaríamos com 6 meios, né? E aí seria talvez mais fácil de simplificar. Era uma possibilidade. Sim, era possível. Aqui eu fiz seguindo o cálculo, sem o cancelamento, mas umas próximas questões vocês vão ver que eu fiz o cancelamento, que a gente aproveitou a ideia do cancelamento. Tá? E aqui o resultado, então, dá 3. Agora, nas questões 2, 3 e 4, são problemas matemáticos. Então, além do cálculo, que obviamente a gente vai usar divisões, nós também precisamos fazer a interpretação, né, do texto do problema, tá? Que geralmente a gente tem uma certa dificuldade nisso, né? Mas vamos lá. Nós temos então um problema. Ana comeu 2/5 de uma lasanha, ou seja, era uma lasanha inteira, ela foi dividida em 5 partes e 2 destas 5 partes foi comida por Ana, tá? O restante foi dividido em 3 pratos, cada um com a mesma quantidade de lasanha. E a pergunta que eu preciso responder: que fração da lasanha foi colocada em cada prato? Antes de qualquer coisa, por primeiro, nós precisamos saber quanto será dividido entre os 3 pratos, porque eu só sei que 2/5 foi comido. Eu não sei quanto que sobrou dessa lasanha. E aí a gente pode pensar, se a Ana comeu 2/5 da lasanha, quanto será que sobrou? Lembrando que se esta fração ela tem denominador 5, significa que a lasanha foi dividida em 5 partes. Então, 5/5, 5 partes de 5 seria uma lasanha inteira. Com isso, nós podemos dizer que 5/5 menos 2/5 fica 3/5. Então, 3/5 é o que eu tenho para dividir entre 3 pratos, certo? Seguindo essa ideia, então podemos dividir 3/5 em 3 pratos. Como é que fica isso? Seguindo a regra da divisão de frações, 3/5 dividido por 3 é 3/5 vezes
o número inverso de 3, né? Então, 3, o inverso dele é 1/3, certo? E aqui, usando a multiplicação, 3 vezes 1 vai dar 3, ou melhor, é aqui que eu uso o cancelamento, eu esqueci dessa questão. Na verdade, a gente pode cancelar. Se eu tivesse feito pela regra sem o cancelamento, eu faria 3 vezes 1, que dá 3, e 5 vezes 3, que dá 15. E depois eu teria que simplificar. Se eu não fizer por este método que a gente já vinha fazendo e usar o cancelamento, eu vou cancelar quem? Os 3, né? Porque tem um 3 no numerador de uma fração e outro 3 no denominador da outra fração. Na multiplicação eu posso cancelar. Agora, o que sobrou? Sobrou 1 e 5. E eu fico com o resultado 1/5. Então, finalizando esta primeira questão mais teórica, portanto, em cada prato foi colocada 1/5 de lasanha, né? Então, colocaram 1/5 de lasanha. Poderíamos ter feito de um pensamento um pouco diferente e feito meio de cabeça? Até dava, mas a intenção aqui é representar os cálculos sempre, né? A ideia é, a gente faz alguns trabalhos, alguns cálculos mentais, mas é importante que a gente tenha também a noção de como aplicar o cálculo por escrito, né? Na questão 3, então, para fazer uma torta de frango, Maria utilizou 2/3 de xícara de leite. Quantas tortas iguais a essa Maria consegue fazer com 4 xícaras de leite? Então, se uma torta é feita com 2/3 de xícara de leite, nós precisamos dividir 4 xícaras pela quantidade usada em cada unidade da torta. Esse 2/3 é o ingrediente para uma torta. Se eu tenho 4 xícaras de ingrediente, dividindo 4 por 2/3, eu chego à quantidade de tortas que eu consigo fazer com essas 4 xícaras de leite. Então, aqui nós temos uma questão de interpretação, quem divide por quem, né? E aí vocês precisam ter essa parte da interpretação, até eu costumo dizer que é muito mais língua portuguesa do que matemática, mas a gente usa muito na matemática, né? Então, seguindo o que foi interpretado, 4 dividido por 2/3, ou 4 xícaras, pela quantidade usada em cada torta. Então, 2/3 é cada torta utiliza, é o que cada torta utiliza para ser preparada. 4 dividido por 2/3, então, seguindo a regra, o 4 se mantém, trocamos a operação, a gente sempre inverte a segunda fração, tá, pessoal? Nunca a primeira. Então, o 4 fica igual e os 2/3 vai ser invertido. O 3 vai para o numerador e o que era numerador vira denominador. Fazendo, então, a multiplicação, 4 vezes 3, a gente chega em 12 e o denominador não mudou. Podemos simplificar? Sim, é possível simplificar. Mais uma vez, lembrando que a fração ela é uma divisão, aonde o numerador está sendo dividido pelo denominador. 12 dividido por 2, nós temos 6. E assim, Maria consegue fazer 6 tortas iguais a essa com 4 xícaras de leite. Tá? Seria a resposta completa, então. E aqui o desenvolvimento. A questão 4. Para fazer um pavê, Edson utiliza 1/5 de uma barra de chocolate de 1 quilo. Então, da barra inteira, ele dividiu em 5 partes e uma dessas 5 partes foi utilizada para fazer esse pavê. Com 3 barras de chocolate, é possível fazer quantos pavês? Se nós dividirmos as 3 barras pela quantidade de chocolate usada em cada pavê, teremos o total de pavê feitos com 3 barras. Então, 3
barras, dividido por 1/5, que é a quantidade, né, usada em cada pavê. E aí a gente chega ao resultado. 3 dividido por 1/5, a gente de novo troca a operação, inverte a fração e 3 vezes 5 resulta em 15. Preciso trabalhar com esse denominador, sabendo que abaixo desse 3 tem o número 1 também, e 1 vezes 1 dá 1? Não, não precisa. Se nós entendermos que 3 vezes 5 é 15, e esse 1 foi multiplicado por 1, que resulta em 1, e o 1 no denominador não precisa aparecer. Por quê? Porque seria 15 dividido pelo denominador. É o mesmo que 5 dividido por 1. Onde é que é 5 dividido por 1? 5 dividido por 1 dá 5. Então, não preciso mostrar esse 1 aqui e faço simplesmente 3 vezes 5, que dá 15. Podemos concluir que com 3 barras de chocolate é possível fazer 15 pavês, tá? Aqui a numeração da questão, ela tá repetida, mas essa aqui é a questão 5, então. Ronaldo convidou alguns amigos para assistir a um filme em sua casa. Para o lanche, ele comprou 2 bolos. Sabendo que cada pessoa comeu 2/5 de bolo, quantas pessoas assistiram ao filme, incluindo o Ronaldo? Que cálculo podemos fazer aqui, gente? Se eu tenho 2 bolos e sei que cada um come 2/5 de bolo, como é que eu posso fazer? Eu posso dividir o total de bolos, por quanto cada um come, né? Fazendo essa divisão, e eu tenho o resultado. Aqui eu coloquei a orientação por escrito. Dividindo a quantidade de bolos pela quantidade. Aqui está escrito errado, ó, pela quantidade que cada um comeu, né? Eu escrevi errado essa frase aqui. Podemos chegar ao número de pessoas que assistiram ao filme. Era pela quantidade de bolo que comeram, né? Aqui tá trocado. Na hora de mandar o PDF, eu faço a alteração para você, sem problema algum. Então, dividindo a quantidade de bolos pela quantidade de bolos, a quantidade total, né, dos bolos, são 2 bolos, pela quantidade de bolos que cada um comeu, eu vou poder ter quantas pessoas comeram esse bolo. Então, 2 dividido por 2/5 vai virar uma multiplicação, aonde o denominador, que é 5, passa para numerador, e o numerador, que é 2, vira denominador. Então, o inverso de 2/5 é 5/2. E fazendo a multiplicação agora, 2 vezes 5, nós temos, 2, aqui eu botei direto, na verdade, podia ter feito mais detalhado. 2 vezes 5 é 10, dividido por 2 dá 5, né? Na verdade, nós podemos também cancelar esses 2 aqui, e cancelando o 2 com 2, eu resulto em 5. E finalizando aqui, concluímos que 5 pessoas assistiram ao filme, certo? Acho que hoje seria isso, né, pessoal? A ideia, então, era a gente corrigir. Mais uma vez, eu peço que vocês façam as correções nos cadernos de vocês e me mandem as atividades corrigidas para que a gente veja que vocês fizeram as devidas correções, certo? Um abraço, então, para todos e até a próxima aula.